Olá, o Unesp Notícias desta terça-feira fala de saúde e também de cultura. Veja os destaques de hoje. Trabalhadores querem participar da transição do HB e já falam em greve. Projeto municipal incentiva produções artísticas. E no Dia do Aviador, a gente mostra como são formados os pilotos de avião aqui em Bauru. Treinar no simulador é uma forma de dar agilidade para quem tem que tomar decisões corretas. Foram publicados no Diário Oficial do Estado de hoje os 17 nomes da Comissão de Transição do Hospital de Base. Enquanto a gestão do hospital está cada vez mais definida, a situação dos trabalhadores ainda é incerta. 17 pessoas, entre representantes regionais da Secretaria de Estado da Saúde, da FAMESP e da Prefeitura, fazem parte de uma comissão de transição que vai avaliar a situação do HB. Mas, segundo a FAMESP, esse grupo não vai discutir a situação dos trabalhadores. Nós queremos, quanto trabalhador e quanto representante dos trabalhadores legais, porque somos os sindicatos da categoria, queremos estar dentro dessa equipe de transição. Porque isso é importante para também tomar cuidado com o que o trabalhador vai assinar, o que o trabalhador vai receber. E os sindicatos envolvidos já falam até em greve. Se for negada essa participação, só nos resta um caminho. Nós vamos ter que convocar uma greve, vamos ter que convocar a população para estar inserida dentro dessa luta, porque o hospital é da cidade, porque só assim a gente vai conseguir o direito que estão sendo negado para os trabalhadores. Ontem, a FAMESP garantiu o interesse em assumir a gestão do Base em reunião realizada em Botucatu com a Secretaria de Estado da Saúde. Porém, a situação dos funcionários ainda está indefinida. A FAMESP não pode contratar nenhum empregado sem realizar processo seletivo. Isso porque, quando a entidade assumiu o hospital estadual, por meio de um TAC com o Ministério Público, teve que mudar seu regimento interno para evitar contratações sem critério. Logo, por enquanto, não há brechas para a absorção desses 987 trabalhadores que atualmente estão no Base. A proposta inicial, que está em análise, é que esses funcionários tenham contratos temporários com a FAMESP, por no máximo 1 ano. Durante esse período, a Fundação faria aos poucos concursos por áreas de atuação. Em caso de demissões, a principal dúvida é sobre quem vai pagar a conta das rescisões e dos passivos trabalhistas, como o FGTS e INSS, que gira em torno de 150 milhões de reais. Por enquanto, a única resposta que esses empregados têm é que o hospital não vai fechar as portas. Os trabalhadores estão desesperados, né? Mesmo porque cada dia sai uma história, uma conversa. A gente já sabe que o hospital não vai fechar e que o convênio que se encerra no dia 28, né, de dezembro, essa preocupação já não tem mais. Quanto ao trabalhador, ele vai estar garantido o emprego dele, né? Mas só que fica essa situação, o que vai acontecer? O governo do estado afirma que a situação dos trabalhadores está em discussão, porém não é possível falar neste momento sobre possíveis demissões. Já o Ministério Público diz que acompanha o caso para garantir a segurança dos trabalhadores. Foi revogado ontem na Câmara o título de cidadão bauruense concedido em 1996 a Joseph Saab. Ele é acusado de irregularidades na gestão da associação hospitalar. Houve dúvida entre alguns vereadores sobre o cancelamento da homenagem, porque Saab ainda não tem condenação judicial em definitivo. Mas na hora da votação, apenas José Roberto Segala e Amarildo de Oliveira se posicionaram contra a revogação do título. O assunto ainda é saúde. Neste ano já foram confirmados 80 casos de meningite aqui em Bauru. Outras 6 pessoas podem estar infectadas. Em 2011, foram 65. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, apesar do aumento, não é possível afirmar que há um surto da doença na cidade. Veja então como a meningite age no organismo e o que fazer se identificar os sintomas. A meningite é a inflamação das meninges, membranas que envolvem o cérebro e a medula espinhal. Quando bactérias e vírus conseguem chegar às meninges, elas inflamam.
e a infecção se espalha por todo o sistema nervoso central. A meningite causada por bactérias é a mais grave e precisa de tratamento imediato com antibióticos. Por isso, é preciso identificar os sintomas logo no início. Entre os principais estão dor de cabeça, vômito, rigidez da nuca, febre alta e moleza. As crianças e os idosos estão mais vulneráveis à doença. Ao verificar qualquer um desses sintomas, é importante procurar um médico. Só um especialista terá condições de avaliar os sintomas e fazer exames para diagnosticar o tipo da doença. Nunca tome medicamentos sem orientação médica. A meningite é transmitida quando uma pessoa entra em contato com a saliva de um doente. Por isso, evite permanecer em locais com muitas pessoas aglomeradas e não compartilhe copos e talheres. Também é importante sempre lavar muito bem as mãos. Ainda hoje a gente fala sobre a Lei de Estímulo à Cultura, com Francisco Maia, consultor e especialista em captação de recursos. E já no próximo bloco, vamos mostrar Bauru do Alto. Voltamos já! A votação do projeto que aumenta o perímetro urbano na área residencial do residencial fechado Lago Sul foi adiada mais uma vez. O vereador Roque Ferreira informou que ainda não conseguiu analisar uma emenda apresentada ao projeto. Por isso, pediu que antes a proposta passe pela Comissão de Justiça da Câmara. Voar é uma tradição em Bauru. O Aeroclube, fundado em 1939, é uma das mais tradicionais escolas de aviação do Brasil. Neste Dia do Aviador, a gente foi saber um pouco mais sobre a formação desses profissionais que têm a sorte de ver a cidade do alto todos os dias. Dentro da cabine, instrutor e aluno preparam-se para mais uma aula. São necessárias muitas horas de voo para poder decolar sozinho. Eles são da Escola de Aviação do Aeroclube de Bauru. Daqui saem pilotos de aeronaves ou planadores. Hoje, Dia do Aviador, eles comemoram a atividade que escolheram para a carreira. São profissionais que ganham a vida nos céus e, para isso, precisam estar constantemente atentos. O garoto, a garota que quer ser um bom piloto é dedicação. Piloto bom é aquele que a gente diz que voa padrão, que não se arrisca. Esse é o bom piloto. O voo à vela é tradicional na cidade. Bauru é considerada a capital nacional dessa atividade. As condições climáticas são consideradas excelentes. Nada de motor. No planador, o piloto depende das correntes de ventos para permanecer no ar. Elas são chamadas de térmicas. Térmica são correntes, vamos ser bem simples, correntes quentes que descolam do solo e sobem. E o planador precisa muito de térmicas para que depois que ele decola com o avião, que o avião reboca o planador até 500 metros, que o planador se desliga do avião, o planador vai precisar de térmica para permanecer no ar voando por mais tempo. Além do Aeroclube, o curso de Ciências Aeronáuticas da Instituição Toledo de Ensino também forma pilotos em Bauru. As aulas começam no chão. Antes de subir aos céus, eles precisam estudar as condições que vão viver dentro de uma aeronave. Este simulador ajuda nessa tarefa. Esse simulador serve para o aluno ter um primeiro contato e uma segunda etapa, um contato mais avançado para treinamento de voo por instrumento. Primeiro contato, para ter uma ideia mais ou menos como funcionam os instrumentos do avião. Na segunda etapa, se aprofunda para navegação aérea, em tempo ruim, período noturno, é onde realmente o simulador tem sua atividade principal efetuada. Pilotos que precisam voar em períodos noturnos e com tempo inadequado. Os instrumentos estão todos no painel. O aluno aprende a fazer a leitura de forma mais rápida. Você tem aqui os controles de rádio, controles do piloto automático, você tem toda a instrumentação do avião real, você tem aqui. Dá a sensação muito igual do avião. Treinar no simulador é uma forma de dar agilidade para quem tem que tomar decisões corretas. Um equívoco a centenas de metros de altura pode terminar mal. Por exemplo, nessa aeronave, se a gente fazer um corte da mistura, cortar o combustível de um dos motores, ele vai simular.
Nesse momento, o avião tem a sensação de que ele perdeu um dos motores e nós temos todos um checklist, uma lista de equipamentos que nós devemos verificar para tentar o reacionamento desse avião ou, se não, fazer um pouso de emergência, que seria um procedimento normal. E tem piloto que ganha vida levando uma turma radical para os céus. O voo com paraquedistas costuma terminar com um número menor de pessoas dentro do avião. É tranquilo, porque eu salto de paraquedas também, então a gente conhece a operação, o que o paraquedista pensa e se programa para aquilo. Tem um tempo de subida, ele vai demorar 15 minutos subindo e aí o pessoal sai e aí a descida é mais rápida. O voo total vai demorar uns 25 minutos. Nas asas do amor pela profissão, os aviadores mostram quanto empenho e ensaio são necessários para fazer um voo seguro. Parabéns aos aviadores e parabéns também aos alunos do Colégio Técnico Industrial da Unesp em Bauru. A aluna Naira Link ficou em primeiro lugar na Olimpíada Brasileira de Robótica, na modalidade que une teoria e prática. Ela, que está no 3º ano de informática, era representante estadual do evento realizado em Fortaleza. Já os alunos da professora Flávia Costa, do 3º ano de eletrônica, foram premiados na Olimpíada Brasileira de Foguetes, realizada em Piraí, no Rio de Janeiro. Eles ficaram entre os 6 melhores da competição. Vamos falar do tempo? Agora há pouco choveu granizo aqui em Bauru. Até o fim dessa semana é bom não sair de casa desprevenido, porque pode chover a qualquer momento. Uma frente fria traz chuva forte a vários pontos do estado de São Paulo. O tempo instável deve permanecer até sexta-feira. Em Bauru, vai voltar a chover hoje ao longo da noite. Amanhã também são esperadas pancadas de chuva a qualquer hora do dia. A umidade do ar é de 64%. Os ventos agora sopram fracos a 9 km por hora, mas na hora do almoço o bauruense foi surpreendido por rajadas de 50 km por hora. A temperatura mais alta hoje foi de 33 graus. É a mesma prevista para amanhã em Bauru. Em Piratininga, a máxima é de 30 graus. Em Agudos, fica em 29. No próximo bloco, ao vivo, uma entrevista com o Francisco Maia. Em discussão, a Lei de Estímulo à Cultura. Saiba como o seu projeto cultural pode ser beneficiado. Você já pensou em desenvolver algum projeto artístico que envolva música, dança ou teatro? Se a resposta é sim, você pode se inscrever no Programa de Estímulo à Cultura da Prefeitura de Bauru. Parece uma casinha de bonecas. A cama e a televisãozinha dão o tom infantil. Mas essa casa não foi feita para brincar. Ela foi direto para a telinha fazer parte de um filme. Esse é o curta-metragem O Destino de Pierrot. Por meio de um palhacinho animado, o filme incentiva o hábito de brincar. O projeto nasceu do sonho de um grupo de amigos e só se tornou realidade por causa da Lei de Estímulo à Cultura de Bauru. Foi muito interessante porque primeiro a gente trabalhou com dinheiro público, com dinheiro do município, então a gente teve primeiro esse trabalho de distribuir as etapas, de utilizar esse orçamento nas etapas corretas, de trabalhar em equipe, com pessoas da cidade, com fornecedores da cidade. Então isso foi muito rico e muito construtivo para toda a equipe ter como resultado de todo esse envolvimento de pessoas da cidade uma animação de 3 minutos. A animação obteve cerca de R$ 7.500 de verba, vinda de recursos da prefeitura. Em troca, o filme foi exibido em vários bairros da cidade. O contato ele foi bacana, foi bem legal, porque várias pessoas que não conheciam, né, acabaram se interessando pela produção. Um dos lugares que a gente exibiu foi no passeio aqui no Museu da Imagem e do Som, Passeio da Maria Fumaça, que foi realizado no mês de maio de 2012, levando para a população esse retorno também do dinheiro que foi apoiado, né? Neste ano, as inscrições já estão abertas para projetos de música, dança e teatro, entre outros, e devem ser feitas pessoalmente na Secretaria de Cultura.
Podem ser inscritos projetos culturais de entidades sem fins lucrativos e com sede e atuação em Bauru. O orçamento deve ser de no máximo R$20 mil para a pessoa jurídica e de R$10 mil para a pessoa física. No caso de instituições, é preciso apresentar cópias do CNPJ, da inscrição municipal, documentos pessoais do representante legal ou contrato social e relatório de atividades. Já para pessoas físicas, é preciso RG, CPF, título de eleitor, comprovante de votação e de residência. O objetivo dessa lei é incentivar a produção e a formação artísticas, além de preservar o patrimônio cultural da cidade. Ele incentiva a circulação da produção cultural na cidade, viabiliza a produção de vários projetos que muitas vezes sem esse investimento não seria possível sair do papel ou da cabeça do produtor. A gente fala mais sobre projetos de incentivo à produção cultural com o consultor Francisco Maia. Chico, como é conhecido, é diretor do Departamento de Comunicação Externa da Prefeitura de Bauru e cuida da área de captação de recursos. Chico, muito obrigada por sua presença aqui no Unesp Notícias. Obrigado a vocês pelo convite. Chico, antes da gente falar sobre as leis em si, gostaria de discutir com você o seguinte: é papel do Estado financiar a produção cultural? Sim, sem dúvida. A Constituição brasileira diz que é dever da União, dos Estados e dos municípios proteger, preservar os bens e valores artístico, histórico e cultural. E ainda proporcionar meios de acesso à cultura do país. Então, quando se tem uma lei de incentivo, é cumprimento de uma lei maior que a Constituição brasileira. O que nós precisamos garantir agora é que União, Estados e municípios garantam orçamento nos seus orçamentos anuais. Para quê? Para proporcionar esse acesso à cultura. E acredito que seja papel do Estado também garantir que diferentes vozes, se manifestem nesse cenário de produção cultural, Nós mostramos agora há pouco o projeto, a Lei de Incentivo à Cultura, que é municipal, e é uma prova de que todo mundo sai ganhando, Tanto quem participa como a sociedade como um todo, Chico? Sem dúvida. A gente pôde ver agora, com R$ 7.500, fazer uma produção maravilhosa, Então, um dos objetivos de uma lei de estímulo à cultura é proporcionar que nos locais, não só nas capitais, esse recurso anime, estimule que os artistas locais produzam, mostrem a nossa cultura, No caso do filme de animação, eu não conhecia, fiquei entusiasmado e muito feliz de saber que aqui em Bauru conheço as pessoas, mas não conhecia o produto. Tá? Então, assim, me sinto muito gratificado de saber que aqui em Bauru, uma lei municipal com R$ 7.500 tem proporcionado que a nossa cultura seja mostrada. Tá? E a cultura é um bem de exportação, é um produto que tem um valor que mostra a cara do nosso país. Nós estamos aí prestes a sediar a Copa do Mundo e Olimpíadas, e a cultura é um dos bens que mais divulga o país lá fora. Tá? Seja pela música, seja pelo cinema, pela música, pelas telenovelas. Tá? Então, temos que estimular. Você é especialista em captação de recursos. Em leis estaduais, federais, nessa linha de fomento à cultura. Quais que você poderia citar, Chico? Leis de incentivo. Vou citar 2 federais e uma estadual na área da cultura. No nível federal, nós temos a Lei Rouanet, Lei 8.313/91, e temos também a Lei do Audiovisual. As duas, elas dizem o seguinte: as empresas de lucro real, então as maiores empresas do país, podem destinar 4% do seu lucro para projetos culturais aprovados ou na Lei Rouanet ou na Lei do Audiovisual. E também as pessoas físicas que declaram imposto de renda pelo formulário completo do imposto de renda, elas podem deduzir 6%. Então, um apelo que eu faço assim, aos empresários, aos contadores, às pessoas físicas que declaram imposto de renda, que apoiem o projeto cultural. Por quê? Você poderá apoiar aquilo que está sendo produzido na sua região, fomentando o acesso à cultura, democratizando a produção cultural
e ainda tendo um benefício fiscal. Isso é muito importante. E ainda para os empresários, eles podem associar a marca da sua empresa a um projeto que tem possibilitado acesso à cultura para, muitas vezes, pessoas que jamais teriam acesso à cultura. Chico, para as pessoas que estão nos assistindo, universitários, dirigentes de ONGs, como que eles podem ficar sabendo desses projetos? Eles vêm via editais, né, do governo. São várias formas. O que é muito importante, a gente estar informado. Tá? Via Lei Rouanet, quem que pode submeter projeto? Podem 4 tipos de proponentes. As administrações públicas indiretas, as autarquias, fundações, tá? As universidades, no caso da Unesp, as pessoas físicas, as pessoas jurídicas sem fins lucrativos, as ONGs, as associações, as fundações, e também as empresas de cunho cultural, mas que têm lucro, que visam lucro. Então, elas também podem submeter projetos à Lei Rouanet. E também tem outros projetos, como, por exemplo, do Fundo Nacional de Cultura, que o poder público municipal, as administrações públicas, as pessoas físicas, as empresas que visam lucro, mas que são de cunho cultural, elas podem submeter projetos. O que é muito importante é estar informado, estar regularizado, estar com toda a documentação em dia, seja estatuto, as certidões, não pode ter nenhuma pendência fiscal, tá? Em nenhum nível de governo, seja ele no nível municipal, estadual ou federal. E ainda, as pessoas físicas, elas têm que ter declarado os impostos de renda, ela não pode ter nenhuma pendência. Tá? No caso da Lei Rouanet, a pessoa pode apresentar o projeto, o proponente, em qualquer época do ano? No caso da Lei Rouanet, as pessoas físicas ou jurídicas podem apresentar os projetos do dia 1º de fevereiro de cada ano até o dia 30 do 11. O que tem acontecido muito é chegar na tarde do dia 30 do 11, cai o sistema e as pessoas vão reclamar que o governo não está fazendo nada pela cultura. Quer dizer, teve quase um ano todo e deixa para a última hora. Exatamente. Então, assim, de novo, planejamento. Captar recursos é uma questão de planejamento, tá? Então, se eu quero realizar o meu projeto cultural no próximo ano ou ao longo do ano, eu tenho que me planejar com, no mínimo, 1 ano de antecedência, tá? Para dar tempo de tramitar o projeto via Salic Web, que é o mecanismo, é a plataforma que me possibilita dialogar, apresentar o projeto ao Ministério da Cultura. O Ministério tem um prazo para analisar, tem uma reunião que é da Comissão Nacional de Incentivo à Cultura, que é realizada uma única vez por mês. Então, tudo isso tem que estar no planejamento de quem quer submeter o projeto. Regra geral, do dia que eu mando até a aprovação, vai por volta de 120 dias. Depois, eu tenho todo o trabalho de captação. Isso cabe à pessoa que propõe essa captação. Sim, exatamente. Ou a pessoa, ou ela contrata alguém ou alguma empresa que faça essa captação, né? Aqui em Bauru, há uma única empresa que faz esse trabalho, e aqui no interior de São Paulo, nós carecemos muito desses profissionais que saibam dialogar, que saibam apresentar os projetos, que saibam explicar para os empresários que ele não vai ter problema com a Receita Federal. Cabe a gente também explicar aos contadores como é que ele operacionaliza isso dentro da contabilidade e mais, explicar para aquelas pessoas que têm condições de apoiar o projeto cultural que isso é um meio de contribuir para a democratização da cultura, o acesso e a cidadania por meio da cultura. Quer dizer, então, no caso da Lei Rouanet, o proponente tem que bater de porta em porta e apresentar todos esses argumentos para o empresário, para ele abrir mão para parte do que ele ia recolher imposto ser investido nesse projeto. Né? Exatamente. Né? Assim, não existe receita própria, receita pronta. O que a gente tem procurado fazer é explicar para os empresários que é muito bacana você apoiar um projeto cultural, esse projeto ter resultado. Aqui em Bauru mesmo, finalizamos uma captação de recursos para um projeto, eu vou dizer porque isso é público, tá? Um projeto chamado Fazendo Arte, Piano e Voz, cujo proponente foi a Universidade do Sagrado Coração, e neste projeto ele previa a aquisição de pianos, né? Então ensinar a tocar piano, percussão e canto para aquelas crianças beneficiárias do Bolsa Família, cadastradas no CadÚnico. Então são aquelas crianças que estão lá
em situação de risco. Tá? Então, por meio de um projeto cultural, crianças bastante carentes, mas com muita vontade de aprender a tocar piano, cantar e fazer percussão, estão aprendendo a fazer isso gratuitamente aqui em Bauru. E esse projeto alcançou 100% da captação de recursos. Tá? Olha, 670 mil reais em aproximadamente 2 anos. Bom, fora a Lei Rouanet, existem esses outros editais, existem editais como esse que a gente mostrou da Secretaria de Cultura, que aí é só a pessoa se inscrever, já tem o valor estipulado, é preciso só ficar atento, né, Chico? Ficar atento, preencher os formulários, cumprir os prazos, não esquecer nenhum detalhe. Por exemplo, eu já vi projetos que a pessoa esqueceu de assinar alguma folha, esqueceu de colocar o endereço, ou né? esqueceu de colocar o contato. Isso acontece, né? Então, uma sugestão que eu dou para as pessoas é, primeiro lugar, providenciar toda a documentação. Geralmente, nos projetos, as pessoas pecam em deixar juntar a documentação lá no final. E, pelo contrário, a primeira coisa é juntar o documento, porque demora. Tá? O restante é formulário e qualquer dúvida, entre em contato com a gente, depois a gente pode estar atendo muita gente todo dia. Né? E é um prazer muito grande saber que o trabalho da gente tem repercutido para que mais pessoas tenham acesso à cultura na nossa cidade, no nosso estado e no nosso país. Tá certo, Chico. Muito obrigada, então, por trazer essas informações importantes para quem tem interesse em promover projetos na área de cultura. Obrigado a vocês aqui, tá? O Nesp Notícias de hoje fica por aqui e estaremos de volta amanhã, ao vivo, às 5h30 da tarde. Tchau! Thank you.